Aí, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma alteração no nosso cooler. Nós compramos esse cooler. Um cooler da Wonder. Nós vamos colocar esse equipamento aqui, que é um termostato. Foi comprado no Mercado Livre e a ideia é colocar ele para que ele fique controlando o desligamento do cooler quando ele chegar em determinada temperatura. Quando a temperatura subir, ele volta a religar o cooler. Então a ideia é colocar um segundo conector, tá, desse, ok? Eu poderia ligar direto na bateria, não é pegar um fusível lá separado, mas eu já tenho essa opção para deixar ele o mais original possível. Então eu não vou partir o cabo, tá? Eu vou colocar um segundo plug de acendedor de cigarro, tá? Desse plug de acendedor de cigarro vai vir para a entrada, ok? Então ele vai alimentar através de um cabinho de 1 milímetro, vai alimentar 12 volts esse termostato, e esse termostato vai ficar preso através de uma dupla face por aqui, ou na lateral, ou na frente, eu ainda vou decidir, para que a gente possa ter visualizado aqui a temperatura interna. E assim que a temperatura chegar em determinado ponto negativo, essas saídas aqui, preto, negativo, amarelo, positivo, 12 volts, vai ser desligado através do relé. Então aqui interno tem um relé, segundo o fabricante vai até 10 amperes. Então ele vai habilitar e desabilitar um outro, vamos dizer assim, um outro acendedor de cigarro, tá? Hoje, agora nesse momento está ligado através de uma fonte de 10 amperes, ok? Nessa pequena gambiarra para alimentar o cooler, ok? Então a ideia é essa. Eu vou mostrar mais ou menos a confecção, tá? Eu já tinha esse conector, eu substituí ele para um cabo de 1 milímetro, porque o cabinho que tinha lá original era muito fino. Eu fiquei com receio de não aguentar a corrente. Então a ideia é essa. Eu vou montar e vou mostrar mais como a gente está fazendo essa alteração. Então, uma vez já colocado o conector aqui, junto com o cabo, eu vou identificar quem é positivo e quem é negativo do outro lado aqui, para conseguir ligar certo. É importante que o positivo, que é o centro desta peça, tá, seja identificado do outro lado. Se for comprar um cabo, na verdade o ideal seria um cabo preto e vermelho, ou um cabo que tivesse dos condutores identificados. Esse cabinho aqui é um cabinho paralelo, eu compro em casa de material elétrico simples, aqui na região não. Tem que ter um multímetro, tá? Então o próximo passo será identificar qual é o positivo e o negativo através de um multímetro. Então o multímetro ele vai dar um sinal negativo ou positivo. O correto é que esse cabo aqui fosse preto e vermelho, mas aqui no bairro eu não encontrei, então vai o que tem em casa, né? Bom, aqui está ligado na fonte, então alimentado, eu vou colocar, por um acaso, já é o negativo, já é este lado de cá, que eu vou dar uma dobrada para ajudar aqui a mostrar a vocês. Então negativo um dos pontos e deu uma tensão positiva. Se eu inverter, ou seja, o negativo não é
o lado correto, vai aparecer um símbolo negativo aqui no cantinho, ó, informando que as polaridades estão invertidas. Então, o negativo é este aqui. Eu vou passar uma fita isolante para identificar ele. Então, porque você não pode trocar positivo com negativo quando for colocar o conector aqui do cooler. Ele tem que estar com positivo aqui no meio e negativo aqui nas bordas, né? Nas laterais dele. Então, o próximo passo é estanhar os cabos de entrada do termostato. Usa-se uma boa solda, um ferro de 60 watts. Nunca compre um ferro menos de 60, tá? Faz-se um estanho nos cabos. Uma vez estanhados os dois cabos, tá? Eu vou cortar, quase que eu me queimava aqui. Vou cortar o excesso. Colocar os espaguetes térmicos mais compridos. Sempre ponha os espaguetes térmicos, afastado da solda, porque o cabo acaba esquentando e o espaguete pode esquentar também e você vai perder o espaguete. Então, vamos fazer uma solda. A solda é sempre muito rápida. Sempre muito rápida, não precisa demorar muito. Esquentou os cabos, derreteu as duas soldas. Acabou, já está soldado. Então, esquentei os dois cabos, coloco um do lado do outro. Acabou. Então, o ferro de 60 watts ajuda bastante. Eu coloquei a entrada diretamente no termostato, ok? Vou colocar os espaguetes e aquecê-los. Um lança-chamas, eu costumo fazer esquentar o meu espaguete. Dá uma esquentada rápida e ele já está com acabamento. Sempre que pegar este componente aqui, tá? Este terminal é o que está ligado na carcaça negativa e este terminal solto aqui é o que vem lá de dentro, que é o positivo, tá? Então, o positivo lá de dentro, terminal do meio. É fácil de identificar. Se tiver alguma dúvida, põe um multímetro e identifica, mas ele já vem pronto aqui, tá? Ok? Lembrando que o positivo é o amarelo, ele vai para o centro. Já está pronto. Só guardar um pouco. O segundo é o negativo. Também já está pronto. Rápido. Nunca demore muito com a solda, porque acaba comprometendo o restante da peça. Use sempre um ferro de 60 e já é o suficiente para esses nossos cabinhos pequenos, tá? Muito bem. Então agora, aqui está ligado no acendedor de cigarro. Está ligado no acendedor. Vai ser colocado no acendedor de cigarro. E esta peça agora vai controlar a temperatura que vai para o cooler, que está aqui embaixo, ok? Aqui o termostato, a entrada, que é o fio preto e vermelho, termostato de 12 volts, tá? Eu coloquei este conector da cigarreira nos fios vermelho e preto, entrada da bateria, né, do acendedor de cigarro, que no meu caso eu uso a saída load do
controlador de carga. Uma vez que a temperatura chega na temperatura ideal, ele desliga, ou seja, a saída eu coloquei, para não ter que cortar os cabos aqui, eu coloquei outro um adaptador de cigarro, né? O plug fêmea que fica no carro, isso é comprado em lojas de automóvel. E daqui eu coloco o original. Esse original ele vai ficar todo embutido aqui dentro, tá? E a ideia é colocar todas essas fiações aqui também, porque eu fecho e fica tudo aqui. E a ideia é colocar fita dupla face para que eu tenha esse monitor. E eu tenho aqui a ideia do controle. Eu vou fazer todas as ligações, vou botar dupla face e daqui a pouquinho eu volto. Aqui eu deixei embutido. Este sensor aqui, que é o sensor que vem com o termostato, ele vai ser colocado dentro do cooler, que aí ele vai monitorar a temperatura interna do cooler. Quando chegar na temperatura que eu quero, ele desliga, que é a saída out, que é a saída verde, amarela e preta. Quando ela chegar na temperatura, sobe. Quando chegar na temperatura de ligar, ele vai ligar, vai baixar a temperatura, então ele vai ficar sempre subindo e descendo a temperatura do cooler. Então, com uma fita dupla face, foi simples. Eu fixei, fiz aquele acabamento para teste, né? Todos os cabos estão aqui dentro, todas as conexões estão aqui dentro. A conexão original não foi perdida. Ok, caso precise, é só abrir a tampa e eu tenho as conexões aqui internas, tá? Eu vou fechá-la. E esse cabo aqui é o cabo agora que alimenta o termostato. Esse aqui é o DMW 3002, que é para 12 volts. Foi ligado, acabei de ligar ele. E foi colocado o sensor aqui dentro, solto mesmo, né? Aqui é 31 litros esse cooler, tá? E eu vou ensinar a usar ele agora. Eu tenho 3 teclas apenas, uma 7, tecla para cima e tecla para baixo. A partir do momento que eu aperto o 7, ele vai aparecer 4 opções: P0, P1, P2 e P3. Vamos configurar o P0. O P0 é a temperatura superior da qual o cooler vai ligar. Ou seja, chegando em P0, já que isso é um refrigerador, a temperatura que ele tem que ligar é quando ela sobe, é quando ela esquenta. Eu coloquei aqui 21.5, apenas para fazer um teste. Então, chegando a 21.5, ele vai ligar. Como a temperatura está em 27.8, ele já está ligado. Então, ele vai passar pelo 21.5, vai descer até o P1, que é a temperatura que ele vai desligar. Então, chegando em 20.9, a temperatura interna vai desligar. Chegando em 20.9, vai desligar. Chegando em 21.5, ele vai religar. E isso ele vai fazer esse ciclo. Chegando na temperatura mais baixa, que é dada pelo P1. Olha só, P1, ele desliga, tá? O P0, ele liga. Perfeito? Como a temperatura agora interna está em 27.6, ele vai cair até os 20.9, que foi o que setado aqui. Tá? Eu tenho ainda o P2. O P2 é um ajuste, tá? Para mais ou para mais ajuste fino. Caso você queira uma precisão inglesa da temperatura, você pode jogar no P3 por um termômetro calibrado internamente, tá? E fazer a calibração aqui. Então, digamos que internamente não está em 27.4, esteja em 27.3. Você vai no P1, P2, 27.3. Então, você vai cair, tá? 1 grau. Ponto 1. Então, ele vai fazer uma calibração. No caso foi 2 porque ele já passou pelo 3. Ok? Eu vou subir para ponto 3. Então, eu vou jogar P1, P2 e vou
deixar em 0, ou seja, não precisa dessa precisão toda não. Então vai voltar 0,1 grau acima. Tá? Não voltou porque ela já está caindo, já está esfriando, já está funcionando. O P3 é uma precisão para você ajustar para cima ou para baixo, no caso para cima ou para baixo da temperatura que está. E eu tenho também o P3. O P3 é em graus, significa o seguinte: 1, 2, 3 até 10 graus centígrados de um retardo que você queira. Caso ele chegue naquela temperatura que você marcou, ele ainda vai andar 1 grau para poder acionar ou ligar ou desligar. Tá? Eu vou deixar em 0, eu não preciso disso. Então ele vai cair. Quando ele chegar agora em 20.9, que é o que está setado em P1, ele vai desligar, porque já está frio. Desliga, a temperatura vai subir até o setado em P0, vai subir até 21.5 e vai religar de novo através desse LEDzinho, que é um monitorzinho, esse LED Out. É um monitor informando que o relé está ativo e que ele bypassou a tensão desse fio vermelho para o fio amarelo, porque os fios pretos são jampeados, tá? Então, na verdade, você só precisava de um fio caso você já tenha um neutro geral. Tá? Então, foi colocado uma dupla face e assim, com esse termostato interno aqui, eu coloquei ele aqui no cantinho provisoriamente. Provavelmente eu não vou fixá-lo não. Tá? Eu uso demais esse cooler, cara. Esse cooler ajudou muito a gente. Então, coloquei propositalmente do lado oposto a saída do vento, para que esse vento frio não influencie a minha temperatura, tá certo? Vamos deixar ela aqui caindo um pouco mais, já está em 25.6. Isso vai cair, tá funcionando. E é isso. Eu setei para 19.5. Então, fiz uma alteração. Quando chegar em 19.5, ele deve desligar. Chegou a 19.5, a saída out foi desligada e agora ele vai começar a aquecer. Quando chegar a 22 graus, ele vai religar. Vamos aguardar um pouco. E agora a temperatura já está subindo. Foi setado no P0 a temperatura de 22. Assim que chegar em 22, ele volta a ligar o cooler. (22 graus), saída alta e ligada, cooler funcionando novamente. Ou seja, está funcionando. Beleza? Com isso a gente torna esse cooler da Wonder de 30 litros, tá? Que não tem automatização, no cooler automatizado, com esse pequeno equipamento aqui. O relé dele é para 10 amperes. Segundo o fabricante, esse cooler aqui, na parte fria, ele funciona com 3 amperes e meio. E é isso, com isso eu deixo essa dica aqui para vocês, uma dica bem interessante, que automatiza um cooler que não tem essa automatização. Então, com isso a gente encerra mais um vídeo explicativo aqui, e eu provavelmente vou manter outros vídeos no canal sobre essa parte mais técnica, né? Fica aí com vocês, até mais.